Bom dia, alunos, né? Hoje, de maneira excepcional, a gente está aqui gravando esse vídeo. Como vocês tiveram aula sobre hanseníase e tuberculose, hoje eu vim aqui demonstrar um pouco da prática sobre hanseníase e tuberculose no programa dessas doenças aqui no município de Colatina, que fica centralizado na Policlínica, perto da Catedral. Então, hoje eu vim aqui conversar um pouco sobre tuberculose com a médica de referência técnica, a doutora Valéria Teixeira Binda. E só para a gente linkar, né, as aulas de hanseníase e tuberculose do professor Dr. Getúlio, né, onde a UBS ela é sim responsável, né, pela busca ativa dos casos, né, junto com a agente comunitário de saúde, toda a equipe, acompanhamento, notificação, né, de casos suspeitos para a vigilância epidemiológica e bem como, né, realização de testes e exames diagnósticos e só referenciar para o programa no caso de tratamento depois de todo manejo clínico realizado na UBS. Porém, esse programa, como eu disse, centralizado, ele executa várias ações, né, desde a busca ativa também, porque os pacientes eles têm como referência o programa para tuberculose e procuram, às vezes, de imediato aqui para a realização de o manejo clínico, de todo o tratamento, desde notificação até tratamento até alta. Então, hoje a gente veio aqui um pouquinho falar sobre a tuberculose e como funciona este programa, desde a acolhida do paciente, acompanhamento e a alta deste paciente. Então, aqui como referência, a doutora Valéria, que, né, nos proporcionou num dia excepcional a vinda dela aqui, pois aqui os atendimentos estão realizados de maneira eletivas, né, com rodízios para não ter esse contato, né, de muitos pacientes, para não ter aglomeração, vide a pandemia da Covid-19. Então, os atendimentos da tuberculose estão sendo nas terças e nas quintas-feiras, e hoje, na sexta-feira, que é o dia da gravação do nosso vídeo, a gente não está com o paciente, né, porém nós estamos tomando as medidas de precauções, como uso de máscaras, jalecos, para uma demonstração para vocês. Então aqui, né, bom dia, doutora Valéria, ela vai nos falar um pouquinho sobre, desde as fichas de notificação, do acolhimento desse paciente até a sua alta. Então, Lia, o que a gente tem que ter sempre em mente, né, na estratégia e até no programa aqui, é a questão do sintomático respiratório. Então, isso é muito importante que a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, como tem uma equipe formada, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, técnicos de enfermagem, a busca do sintomático respiratório, ela seja feita de maneira sistemática, todo dia, nas visitas domiciliares, quando o paciente vai na unidade. Às vezes ele vai na unidade para procurar um outro tipo de atendimento. Eu vou lá porque o meu filho está com febre, e você percebe que o paciente que o pai da criança que está lá esperando para conseguir uma ficha de atendimento, o paciente está tossindo, ou ele está na sala de vacina, né, e você percebe que o paciente está tossindo. Então essa busca do tossidor crônico na comunidade, ela tem que ser diária. Por quê? Por que o tossidor? Porque a forma da tuberculose que é transmissível é a forma pulmonar e a laríngea. Mas no nosso meio, a pulmonar é muito importante, porque ela que é o meio da transmissão. Então, você precisa descobrir o tossidor crônico dentro da sua unidade. Bem, isso é uma obrigação de todos. E dentro da estratégia de saúde da família, é uma obrigação muito mais sistemática, porque o paciente está dentro da sua área de atuação, né? E tem essa continuidade, longitudinalidade do cuidado. Com o agente de saúde, ele conhece a família, então além de estar lá na unidade, o agente de saúde tem um papel depois de fazer essa busca lá na casa do paciente, com os contatos, com todas as da família, para, se possível, notificar e realizar os testes e exames diagnósticos desse paciente. Isso. Então, aí o paciente chegou lá na unidade, né, o médico identificou que ele é um tossidor ou enfermeiro,
e orientou a realização do exame de escarro, que geralmente é a baciloscopia de escarro. A baciloscopia de escarro a gente faz em dias consecutivos, em jejum. O ideal seria, o paciente chegou na sua unidade, ele está sintomático, você fazer a coleta dele ali naquele momento. Mas infelizmente a gente tem uma dificuldade porque também a coleta é só num lugar, né? O laboratório central nosso é que faz a coleta, é que faz o exame. Então, quando você tem condições de estar solicitando para que ele colha aquele material logo ali, está na unidade, ele vai colher ali, beleza. Se não, você encaminha ele com todos os pedidos, com o pedido da baciloscopia, que eu vou pegar aqui. A baciloscopia de escarro, ela é pedida em primeira e segunda amostra, né? É importante que o paciente saia da unidade sabendo o que ele vai fazer, porque muitas vezes eles são encaminhados para cá sem ter uma noção do que é que eles estão fazendo. Só vem com um pedido, às vezes preenchido, até numa ficha de uma folha de receituário, mas é importante que ele saia da unidade com o pedido, com o pote de escarro em mãos e a orientação adequada, que é colhido primeira e segunda amostra, dias consecutivos, em jejum pela manhã. Mas, se você, por exemplo, você identificou o paciente de manhã na sua unidade, você tem um potinho lá, você colhe logo lá e manda ele trazer, mesmo que ele não esteja em jejum. Identifica como primeira amostra. Identifica como primeira amostra. E no outro dia você só confirma isso com a segunda amostra. Isso. O município de Colatina, talvez os demais municípios, padronizaram uma solicitação, né, de baciloscopia. Então, só preencher se é a primeira, a segunda amostra, com toda a identificação do paciente, se possível, documentação e referenciar ele. Se possível, né? Não. Tem que ter. A gente tem que ter aqui um acompanhamento desse paciente. Uma especificação. Nome, idade, sexo, endereço, dados clínicos, que muitas vezes não tem nada informando por que está fazendo o exame. Tem que ter, né? Se é primeira e se é segunda amostra, são duas vias separadamente, uma para a primeira e outra para a segunda. Ambas têm que ser preenchidas. Se vocês, alunos, né, o médico da UBS está atendendo o paciente, for caso suspeito, já pode estar solicitando. O material para exame, no caso que é o escarro, ou se for o caso de outro material, né, também pode ser solicitado, mas geralmente as suspeitas maiores são do caso pulmonar, né? E quantas amostras são? Se você está colhendo uma, duas, três, então não pode faltar telefone, endereço, nome da mãe, data de nascimento e o cartão do SUS. Por quê? Porque esse material ele vai ser cadastrado no gerenciador de ambiente laboratorial, que é o GAL. E esse GAL, você só consegue colocar essa amostra no sistema se tiver todos esses dados. Se você não tiver esses dados, eles infelizmente não tem como segurar a amostra dentro do laboratório. Aí você acaba descartando desnecessariamente. Então é muito importante, quando for pedir algum exame, que venha com os dados adequadamente. Também, doutora, eu não sei, assim, na minha experiência clínica, alguns pacientes acabam abandonando, né? E porque também, então, às vezes, o paciente, quando você não coloca os dados, não coloca o telefone de contato, tudo, você acaba não tendo como procurar esse doente, porque muitas vezes ele vem, faz o exame e não volta. Ou pode mudar de área, né? Então a gente precisa entrar em contato. Aí a gente precisa, positivou o escarro, ele vai vir para nós, né? Infelizmente, mas o ideal seria que ele retornasse para a UBS. Aí a gente está fazendo aqui, né? Então a gente vai entrar em contato com essa paciente, ou às vezes o paciente mesmo vem para saber, porque ele está tão ansioso para saber o resultado, né? E aí a gente vai começar aqui, a gente faz uma história clínica normal, porque o paciente que chegou novo, você tem que saber a história clínica adequada, fazer uma boa anamnese, né? Um exame físico,
solicita os exames e aí a gente vai medicar, mas antes de medicar a gente tem que notificar esse doente. A notificação, hoje, a gente faz, assim, parece que está em vias de mudar. Antigamente era o SINAM. A gente ainda preenche o SINAM, mas eles estão querendo mudar para o ESUS. Então, assim, enquanto não muda, a gente faz a ficha do SINAM. Essa aqui é a ficha antiga, que a gente só está aproveitando o número. A gente numera esse paciente. Aqui tem todos os dados referentes a dados pessoais do paciente. Então, tipo de notificação, que é a tipo 2, né, individual, da tuberculose. Município de notificação. A data que você está notificando. Unidade de saúde. A data do diagnóstico. Nome do paciente e a data de nascimento. Aí vem idade, sexo. Vou pegar uma canetinha para facilitar. Sexo, se é gestante, que tipo, né, raça, cor, escolaridade. Aí vem número do cartão do SUS e o nome da mãe. É muito importante o nome da mãe completo, não se abrevia nome próprio. Por quê? Porque pode ter homônimo, então você tem que procurar pelo nome da mãe, né? Município de residência, o endereço todo certinho, completinho, telefone, se é zona rural, se é zona urbana e tal. Aí vem os dados complementares do caso referentes à doença, né? Então, tipo de entrada, se é caso novo, se é recidiva. Hoje, qualquer paciente que já tenha sido tratado, independente do tempo, se foi 1 ano, se foi 10 anos, se foi 30 anos, 40 anos, 50 anos, ele vai entrar como recidiva. Mas se ele nunca tratou, ele é caso novo, tá? Ah, ele abandonou e voltou, então ele é reingresso pós-abandono. Às vezes ele não sabe, isso aí é muito ruim que a gente não colocar o não sabe, né? Mas assim, eu nunca coloquei não sabe, porque geralmente o paciente sabe, certo? O paciente sabe que ele teve ou não teve esse tratamento. Se ele veio de um outro lugar, então ele entra como transferência. E às vezes o pós-óbito. Pós-óbito, isso é terrível, porque quando que você vai entrar, diagnosticar um paciente depois do óbito, isso é muito triste, né? Porque esse paciente que entra na sua notificação como pós-óbito é um paciente que passou o tempo todo na sua UBS, dentro da sua unidade, da sua área de atuação, que era um sintomático provavelmente, evoluiu para o óbito e ninguém viu, né? Então, o pós-óbito é um diagnóstico tenebroso, tá certo? É uma maneira de notificar o doente muito ruim, porque esse aí não teve chance nenhuma de tratamento, né? O que mais? Se é uma população especial, então a gente tem aqui, ó, populações especiais. Viu daí, Lia? Se ele é população privada de liberdade, se ele é profissional de saúde, se ele é população em situação de rua ou imigrante. Essas pessoas todas aqui têm uma chance aumentada de adoecimento e, às vezes, até de fazer resistência medicamentosa. Então, é importante que seja identificado esse tipo de paciente. Se ele tem ou não algum benefício do governo, né? Geralmente o Bolsa Família, a gente também pergunta qualquer tipo de benefício de governo. A forma, se ela é pulmonar, se ela é extrapulmonar ou se ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma baciloscopia positiva e tem um raio-x com imagem de um derrame pleural. Então, provavelmente ele tem as duas formas de tuberculose, a pulmonar e a extrapulmonar, né? Se ele for extrapulmonar, que tipo de extrapulmonar que ela é?
ela é pleural, ela é ganglionar periférica, ela é geniturinária, ela é óssea, ela é ocular, ou ela é miliar, ou ela é meningocócica, meningoencefálica, meningocócica. Se é outra, porque às vezes não cabe aqui todas as formas extrapulmonares, né? Laríngea, etc. Doenças e agravos associados: AIDS, alcoolismo, diabetes, doença mental, uso de drogas, tabagismo, são as mais comuns no nosso meio. Mas ela pode ter outras doenças, e aí você vai marcar aqui, sim, número 1, né? Sempre 1 ou 2. 1, 2, 1, 2, ou aqui onde tem mais opções, vai até o 10. O quadradinho é referente à resposta, sim, né? Sim e não. O que mais? Se a baciloscopia de escarro, ela foi positiva quando você iniciou o tratamento. Muitas vezes o paciente está internado, hospitalizado, intubado, e você não tem o resultado da baciloscopia desse doente. E às vezes o médico inicia tratamento de forma empírica, né? Então, às vezes a baciloscopia não vai ser possível ser realizada, ou às vezes ela é negativa. Então a gente tem que colocar aqui. Raio-x de tórax é suspeito? Sim ou não? Suspeito, normal, aparece outra patologia, não foi realizado. Então, às vezes, muitos lugares não tem uma quantidade de radiografia disponível suficiente. Então, às vezes, a gente dá diagnóstico apenas pela baciloscopia. Ou, às vezes, a gente ainda não tem a radiografia disponível, a gente vai colocar que não foi feito e depois a gente vai solicitar, né? Lembrando que essa ficha é de suspeito, então... Não. Isso aqui é quando você não notifica suspeito, não. Você nunca notifica suspeito. Você só notifica o paciente de tuberculose que você vai tratar. Já fez todo o tratamento. Que você vai tratar. Não notifica suspeito. Suspeito da tuberculose, a gente vai investigando. A gente só notifica a partir do momento que já tem uma comprovação, pelo menos. Isso. Você só vai notificar no momento que você vai dar remédio. Se você vai dar remédio é porque você já diagnosticou. Então deve estar preenchendo a ficha toda. Tem que preencher. Isso é obrigatório. Tá? HIV. Tem muita associação. O HIV, a tuberculose, é a primeira causa de morte em pacientes com HIV, então é a primeira doença em associação com o vírus HIV. Então, pacientes com tuberculose, eles devem ser testados para o HIV, e pacientes com HIV são testados para tuberculose. Então, paciente com tuberculose, eu sou obrigada a pedir o HIV para ele. Eu não posso obrigá-lo a fazer o exame, mas eu sou obrigada a solicitar. Ele faz se ele quiser, né? Terapia antirretroviral durante o tratamento da tuberculose. Isso daqui é aquele paciente que tem HIV e que em algum momento da vida dele, durante o tratamento dele da tuberculose, ele foi tratado do HIV. Pode ser que no momento do diagnóstico ele ainda não saiba nem que ele é HIV, né? Mas essa terapia antirretroviral, a gente vai... Porque a gente tem um boletim de acompanhamento, depois eu vou até mostrar para vocês. Depois a gente pode até corrigir isso. Então, você diagnosticou HIV no paciente, ele não sabia que ele era HIV e ainda não fez uso da terapia antirretroviral. Então, no momento que você for fazer o boletim de acompanhamento desse doente, aí você vai colocar se ele está ou não tomando remédio, né, nas próximas vezes. Mas aqui, por exemplo, talvez vai ser não. Se ele tem uma tuberculose que tem um diagnóstico por um histopatológico, então, se no histopatológico foi visto bacilo positivo, BAR, se ele é só sugestivo de tuberculose, porque às vezes a gente não acha o bicho, a gente só acha o estrago que o bicho fez na lâmina, mas a gente não acha o bacilo, né? Então a gente vai colocar que ele é sugestivo de tuberculose. Às vezes ele não é sugestivo de tuberculose, mas o médico que estava atendendo
achou que deveria tratar por outros sintomas, por outros exames e tal. Então, não sugestivo. Se tiver em andamento, mas aí se tiver em andamento, depois você tem que correr atrás desse exame e botar, porque no boletim a gente precisa disso, e não realizar, né? Cultura. A gente tem que fazer cultura para todos os casos, né? A gente pede cultura independente de histórico e tal, a gente pede, e principalmente a gente pede cultura em todos os pacientes que já foram tratados e voltaram a adoecer. Mais um motivo ainda, porque a chance de fazer uma resistência aumenta. Então a gente pede a cultura e depois a gente vai ver. Nesse caso aqui, pode ser que o paciente já tenha cultura positiva, está vindo para você já com o resultado da cultura positivo, ou não, né? Então, se ele é positivo, se é negativo, se está em andamento, ou se não foi realizado. Se está em andamento também, no decorrer do tratamento, a gente tem que ficar indo atrás dos resultados da cultura. Teste molecular rápido, teste rápido, ele é um teste que é solicitado, por exemplo, às vezes quando eu não tenho diagnóstico, não consigo o diagnóstico aqui, baciloscopia negativa, mas o paciente está com sintoma e tal, que eu encaminho para fazer o teste rápido ele vai me dar duas respostas. Ele vai identificar o DNA da bactéria, o DNA do bacilo. Então ele vai detectar o DNA e vai me dizer se esse bacilo ele é ou não resistente à rifampicina, que é um dos principais medicamentos do esquema básico. Então, as respostas que a gente tem. É realizado esse aqui no lá em Vitória. Referencia. É a referência Laboratório Central. Detectável e sensível à rifampicina. Ele é detectável, mas ele é resistente à rifampicina. Ele não é detectável, ele foi inconclusivo, ele não foi realizado. Isso também a gente tem que preencher quando a gente notifica esse doente. Às vezes o paciente ainda não tem esse exame em mãos, a gente ainda está vendo ele pela primeira vez, não foi solicitado, então a gente vai solicitar, tá? Então a gente vai, geralmente, eu coloco como não realizado, mas como ele vai colher cultura, a gente vai solicitar. O teste de sensibilidade é importante, porque se ele for resistente a alguma droga do esquema básico, a gente tem que referenciar ele para referência terciária, que no nosso caso é o Hospital das Clínicas, tá? Então, se ele é resistente apenas à isoniazida, se ele é resistente à rifampicina, se ele é resistente à isoniazida e à rifampicina, se ele é resistente a outras drogas de primeira linha, se ele é sensível a todas as drogas e se ele estiver em andamento e se ele ainda não foi realizado, tá? A data do início do tratamento, ela deve ser igual à data da notificação. Você vai iniciar o tratamento, você notifica. Não existe iniciar tratamento hoje e semana que vem eu vou notificar. Não pode. Então o sistema não aceita também não. Então o diagnóstico, o início do tratamento e a notificação tem que ser iguais. Tá? O diagnóstico pode ser até antes, mas a notificação e início do tratamento ele tem que ser na mesma data. Por isso que certo? não notifica o suspeito, né? Não. Já no dia do tratamento. Não, a gente só notifica paciente que vai ser tratado. Total de contatos identificados, é muito importante. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande em examinar contato e dentro de algumas instituições, isso fica sempre para depois. Então, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em pacientes internados que são diagnosticados no hospital, a gente tem uma dificuldade tremenda que a pessoa que está fazendo a notificação entenda isso, porque a gente tem que investigar contato. Quem são os contatos desse doente? São as pessoas que estão mais próximas daquela pessoa. Geralmente a pessoa da família, né? Que
está ali todo dia, que dorme no mesmo ambiente. E a gente é um país, infelizmente, de muita pobreza. Então a gente tem, às vezes, casas muito pequenas, mal arejadas, muita gente aglomerada. Então é importantíssimo a gente identificar quem são os possíveis doentes futuros. Ou alguém que já esteja doente naquele momento, né? Lembrando que antes do tratamento eles tiveram esse contato, exatamente. Né? Então já pode ter disseminado a doença. Exatamente. Às vezes tem um paciente aqui que ele ficou 8 meses com tosse, ele era de um outro município, um outro estado, ele veio para Colatina doente e quando já não estava mais aguentando, ele procurou ajuda, porque até então ele não tinha procurado ajuda, não tinha se importado. Não é que ele não tinha se importado, ele não deu a importância necessária ao sintoma dele, né? E agora, infelizmente, ele está bem ruimzinho. Total de contatos identificados, outra coisa, às vezes você convive mais com um colega de trabalho do que com sua própria família. Então, esse colega de trabalho também tem que ser examinado, tá? Aí, o município, a unidade de saúde, gente, notificação é uma obrigação, é um crime você não notificar um doente de tuberculose. Tuberculose, como milhares de doenças, são de notificação compulsória. E você deixar de notificar, isso é um crime. Então, qualquer pessoa pode notificar o doente. O mais adequado seria que a pessoa que deu o diagnóstico faça a notificação. Aqui no nosso programa, a maior parte das notificações eu faço, porque sou eu que estou dando o diagnóstico. Mas às vezes na minha ausência, nas minhas férias e tal, vem paciente com resultado positivo e tudo mais, e às vezes é paciente de instituição de fora e tal, e às vezes a notificação fica a critério de outros profissionais, como os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e tudo mais. Mas geralmente a obrigação da notificação é de quem deu o diagnóstico. Tá? Aqui em Colatina, então, ainda funciona no CISVAN, né? Não, no CINAM, isso. CINAM. E é manual, né? Então não tem ainda o prontuário eletrônico. São duas vias. Isso aqui eu faço aqui, né? São feitas 2 vias da notificação. Isso é encaminhado para a digitação, lá com a vigilância. Isso. Mas vai mudar. Vai. Parece que já está mudando para o ESUS. Acho que pela pandemia está priorizada tá parado. A Covid, mas já está em implementação. Mas hoje aqui o programa funciona dessa maneira manual e encaminha para a vigilância. Hoje eu notifico aqui. Então, sempre 2 vias. 2 vias e não pode ser carbonada. A nossa maneira de trabalhar cada serviço tem um jeito de fazer. Como ela vem em 2 vias, a gente sempre manda para a notificação. Quando ela volta, essa ficha de notificação, uma vai ficar arquivada, já está no CINAM. Mas mas a gente guarda dentro da nossa pasta de notificações. Porque também não tem esse prontuário eletrônico, então dificulta, né? A gente guarda a nossa notificação numa pastinha separada e uma outra via a gente deixa dentro do prontuário do paciente. Qualquer coisa a gente acessa, já está ali, né? Como já tem muitos dados, né? Isso. Como eu falei da questão de contato, a gente tem essa folha de contatos. Então, ficha nome, sexo, data de nascimento, profissão, se tem parentesco, se é genético, se não é, que tipo de contato que é. É domiciliar? É extradomiciliar? É domiciliar frequente? É institucional ou é ocupacional? Se tem o PPD, se foi feito o primeiro, segundo PPD, a data e o resultado, se tem exame de escarro, se o raio-x é normal, se é suspeito, se não foi realizado, se tem BCG ou não e se tem algum tipo de agravo associado.
E aqui nessa linha aqui embaixo são os comentários. O que você está vendo, o exame físico desse doente, se tem alguma informação importante, se ele é sintomático, se ele é assintomático, né? E a conduta que você teve. Depois a gente vai falar da infecção latente, que eu também tenho que te dar a ficha de notificação do TB latente. Isso aqui é outra notificação. A ficha clínica que a gente usa para o acompanhamento ambulatorial aqui é essa fichinha aqui. Então, ficha clínica do Programa de Controle da Tuberculose. Dados pessoais do doente. Aqui a gente coloca o número da notificação, a localização, se é pulmonar ou extra, que tipo de forma, é pulmonar, é meninge, é pleural, ganglionar e assim por diante. Se tem baciloscopia positiva, se é uma cruz, se é duas cruzes, se é três cruzes, se está negativa ou se não foi realizado. A baciloscopia de outro material, a cultura do escarro, se é positivo, se é negativo, tudo que a gente fez lá vai ter algumas coisas repetidas aqui. Cultura de outro material, positivo, negativo, não realizado. Ou se é andamento, a gente vai aguardar, né, o resultado. Raio-X, eu sempre coloco que eu solicitei e que data que eu solicitei. Boto uma setinha aqui, ó, solicitado em tal. Né? O raio-X de tórax, se tem cavidade, se não tem cavidade, se é pleural, se tem o complexo primário, se não foi realizado, ou se o raio-X é normal. O fato de ter um raio-X normal não descarta a tuberculose, porque às vezes você tem uma baciloscopia positiva, mas você não tem lesão visível ao raio-X. Eu já tive 2 casos assim, tá? O histopatológico é BAR positivo, tem granuloma caseoso, não é sugestivo, não é realizado. Muito cuidado com o histopatológico que te dá resultado de granuloma e não te dá necrose. Então, tem muita doença granulomatosa que pode ter esse resultado granuloma e não tem necrose. Então, às vezes não é TB. Muitas vezes o paciente quer, o médico fica tentado ao tratamento e às vezes está tratando errado. Teste tuberculínico é não reator, é reator fraco, é reator forte ou não realizado. Hoje em dia, essa nomenclatura de reator forte e reator fraco, a gente nem está usando mais. Né? E assim, o PPT para diagnóstico, ele está sendo muito pouco utilizado. Não, eu prefiro colocar os milímetros que deu o resultado. Se é 4 milímetros, se é 13 milímetros, eu não uso mais a gente não usa mais essa nomenclatura. Se é comunicante de tuberculose, não, é um paciente que teve contato, né? Se é um paciente que está em contato com alguém que já teve tuberculose, sim ou não. Se tem HIV, se é negativo, se é positivo. E a data do início, o local e o esquema de tratamento, que é o esquema básico. Os meses, em cada mês, como que estava a baciloscopia naquele mês. Se ela era positiva 3 cruzes, se era 2 cruzes, se era 1 cruz ou se não era positivo. Então a gente vai marcando os X, né? De acordo com o resultado. E aqui embaixo, aqui a gente tem 2 vezes, porque às vezes o paciente vai mudar o esquema. Esse esquema aqui já não vai ter como tratar por aqui. Então a gente faz um outro esquema de tratamento. Mas geralmente a gente só usa essa parte de cima, que graças a Deus a gente consegue dar alta na maior parte dos pacientes, né? E aqui é o prontuário normal, que a gente vai escrever o histórico do doente, né? Exame físico e vai continuar o acompanhamento. A gente faz mensalmente baciloscopia de escarro. E anota aqui. Então ele começou em janeiro, fevereiro é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Se ele tiver tudo bonitinho, se no sexto mês ele já tiver negativado, né? Se ele, assim, o correto seria pelo menos
ter os 2 últimos meses negativos para a gente poder dar alta por cura. Né? Mas esse mês agora está tudo complicado, porque com a pandemia nem baciloscopia a gente está podendo fazer. E que casos que referencia lá para a Vitória? Quando a gente tem paciente com resistência bacteriana, resistência medicamentosa, né? Resistência ao esquema básico. Quando, por exemplo, você identificou na cultura uma outra micobactéria que não a bactéria da tuberculose, que às vezes o paciente começa a tratar, a gente pede a cultura, aí vem o resultado. O resultado identifica um outro tipo de micobactéria, a gente caminha para a Vitória. Quando é paciente que está em esquema de tratamento e tem uma reação muito grave, por exemplo. A gente já teve alguns casos aqui, por exemplo, hepatotoxicidade, né? Reações mais, a gente fala efeitos colaterais maiores, que são efeitos colaterais que a gente não pode manter ele com aquele esquema, a gente tem que suspender. Eu sou meio atrevida, às vezes eu consigo resolver aqui. Então, por exemplo, paciente que faz hepatotoxicidade, eu sei mais ou menos, né, como fazer, então às vezes eu não referencio. Mas tem alguns colegas meus que ficam mais inseguros nesse caso e acabam encaminhando. O correto seria encaminhar para referência terciária. Porque às vezes igual a gente fazendo esse manejo aqui, a gente tem que, por exemplo, paciente que tem hepatotoxicidade, a gente tem que suspender a medicação, esperar os resultados normalizarem, reintroduzir esquema droga por droga. Mesmo assim, às vezes, né, o paciente continua tendo problema, ou às vezes aquelas transaminases elas não têm uma diminuição para você reintroduzir o esquema, então vai ter que substituir por um esquema alternativo. Paciente, por exemplo, que faz um outro tipo de tratamento, igual teve um que veio aqui há pouco tempo. Ele tem um diagnóstico de uma neoplasia de laringe, então ele usa uma sonda nasogástrica. Então, nós não podemos macerar o comprimido do esquema básico, a gente não macera. Então, a gente tem que dar a medicação toda separada. Só que a rifampicina, a gente só tem ela em cápsula, então ela não pode ser usada por sonda. Então, a gente tem que encaminhar o paciente para fazer um tratamento com outro tipo de esquema. E esse outro tipo de esquema só em Vitória. Porque aí substitui por medicação injetável ou algum outro medicamento, que no caso seria a levofloxacina, para usar macerado na sonda. Só que mas doutora, levofloxacina? Sim, levofloxacina. Só que a levofloxacina de 750 é muito cara. O paciente não tem condição de adquirir isso. Então, a referência fornece essa medicação, que pode ser, aí ela é toda desmembrada. Então, vai tomar a levo, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol pela sonda, vai macerar, vai colocar na sonda, beleza. Entendeu? Se o paciente tivesse internado, ia ser levo intravenoso. Então, né? Aqui como funciona o programa, né? Deu para entender. Mas o papel da UBS está lá também frente a esse paciente. Esse paciente não é aqui do programa, é do município, né? Então a gente tem, né? Equipes, né, de profissionais da UBS, ela tem essa corresponsabilidade do cuidado. Então a coordenação, o acompanhamento do cuidado deve ser diário. Agente de saúde, técnico, enfermeiro, médico, agente de saúde como dose supervisionada deve ir verificar se o paciente está tomando, né, as doses diariamente, a importância dessa coordenação do cuidado para ter o tratamento até a cura para a alta, né? Então tem essa correlação, mesmo que o programa, o tratamento está sendo feito aqui, toda a equipe da Secretaria de Saúde da Família tem que estar em acompanhamento, em integralização com esse programa para coordenar o cuidado e acompanhar esse paciente no decorrer da sua evolução clínica. A gente, às vezes, tem umas situações, às vezes o paciente não comparece à unidade,
não, né, muitas vezes ele abandona, paciente que já tem um perfil de abandono. Então esse paciente ele precisa ficar sob vigilância mesmo. E às vezes, muitas vezes a gente encontra essa resistência por parte da estratégia, porque eles dão, assim, eles têm uma ideia errônea de que o paciente é meu. Não, o paciente é meu aqui, mas ele pertence à sua comunidade, ele é seu, a responsabilidade é sua de estar indo atrás dele, de resgatar ele do abandono, de ajudá-lo a retornar ao serviço, né? Outra coisa importante é, paciente, os contatos foram examinados, tem indicação de iniciar o tratamento de tuberculose latente, com isoniazida e tudo, a gente vai notificá-lo e ele vai tratar, pelo menos, no mínimo, 6 meses. Ou 180 doses. Na verdade, não são 6 meses, é a quantidade de doses que você dá para o paciente. É no mínimo 180 doses. E isso é obrigação da estratégia de saúde da família. Identificar contato, examinar contato e tratar. Mas por enquanto, hoje, ele está sob a nossa supervisão. Tem. Hoje aqui em Colatina tem essa referência técnica do hoje programa. Ele fica com a Porém, gente. alguns municípios, né, em outros, né, até mesmo no próprio estado, eu já trabalhei em município perto daqui de Colatina, que não tinha essa centralização. Então, toda a equipe de estratégia de saúde da família deve fazer esse cuidado do doente, tá? Então, tem que saber todo o manejo clínico, toda a forma de prevenção, conduta e tratamento deste paciente. Hoje aqui em Colatina conta-se com este programa, mas todo médico de família e comunidade deve sim saber como estar à frente de um paciente com tuberculose. Bom, gente, diante de todas essas explicações de como funciona o programa de tuberculose daqui de Colatina, visando, né, que tem algumas modificações previstas, né, por exemplo, no programa do Sinan, que eu já falei com vocês também sobre o programa do SUS. O governo federal está modificando isso para ser digitalizado, mas hoje ainda é feito todo o manejo clínico de maneira manual. Mas isso aqui é digitado no sistema. Porém, depois vai ser isso, digitalizado. Igual nós fazemos com a ficha de SUS. A gente faz tudo manual e depois vai ser digitalizado. Então a gente vem aqui agradecer, né, a participação e a colaboração imensa da doutora Valéria. E diante do mais, estamos abertos aqui a qualquer dúvidas, sugestões de vocês diante ao combate a essa doença da tuberculose, que não podemos esquecer que ainda tem muitos casos e ainda tem muitas subnotificações, não notificações e não tratamento dessa doença, que ainda leva a óbito no nosso município. A gente tem que lembrar que a tuberculose acomete 70 mil pessoas no Brasil, 70 mil aproximadamente, e leva 5 mil ao óbito todo mesmo ano. Sendo uma doença bem antiga, mas já é uma doença antiga, porém ela é negligenciada. E infelizmente ainda nesse período de pandemia, está sendo mais ainda negligenciada. Porque infelizmente o corona tomou a frente de tudo. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Obrigada, doutora Valéria, por toda essa contribuição e colaboração no desempenho aqui da nossa atividade. Eu que agradeço.